é natural na tecnologia. Chips produzem calor ao funcionar, não importa onde eles estejam, no seu celular, num PC gamer ou mesmo em um grande data center. Só que o aquecimento normalmente vem acompanhado de uma queda no desempenho. E hoje eu quero falar sobre esse fenômeno e como evitar que ele aconteça. Essa queda no desempenho, conforme a temperatura do chip aumenta, tem um nome em inglês e se chama Thermal Throttling. Mas por que ele acontece? A queda de desempenho é uma forma de defesa dos componentes, que diminuem sua capacidade para se proteger de possíveis danos e aumentar assim a sua vida útil. Normalmente, o Thermal Throttling acontece quando rodamos aplicações pesadas, como um benchmark sintético, jogo pesado ou programa de renderização de imagem. Essas aplicações extraem mais do processador ou do chip gráfico. E quanto mais tempo ele trabalha nessas condições, mais ele aquece. E essa condição piora se o chip não estiver em condições térmicas favoráveis, seja em PCs com refrigeração inadequada, em notebooks com coolers ineficientes, má aplicação de pasta térmica ou, como o nosso caso aqui no Brasil, em exposição a altas temperaturas. E se o trabalho pesado encontra as condições desfavoráveis, acontece o superaquecimento, quando o CPU ou GPU alcançam um limite térmico determinado pelas suas fabricantes, elas diminuem a capacidade, baixando as frequências de operação. Ainda assim, se esse sistema de defesa falhar, pode acontecer de o computador desligar sozinho para evitar que o chip sobreaqueça a ponto de haver danos, porque na maior parte dos casos, esse dano pode ser irreversível. São os clocks ou frequências de operação que determinam a velocidade de um chip. Existem outros fatores que contribuem para o aumento na performance, como a quantidade de núcleos ou arquitetura usada, mas quem manda mesmo são os clocks. Dá para perceber essa diferença em chips que têm o mesmo nome, mas que o desempenho muda por terem frequências diferentes. A responsabilidade de definir as temperaturas ideais dos seus chips são as fabricantes. E dá para observar que esse limite foi aumentando ao longo de anos, e isso acontece graças à otimização na fabricação desses componentes com as tecnologias mais avançadas. Hoje, um chip como o Core i9 12900K da Intel opera com temperatura máxima de 100 graus Celsius, mas o i7 4770K de 2013 alcançava 72 graus. Do outro lado da força, o Ryzen 9 5950X da AMD consegue atingir até 90 graus sem queda de desempenho, mas o antigo FX 8350 perdia tração com 61 graus, uma temperatura não muito difícil de atingir. E é difícil falar de condições ideais, já que isso depende dos componentes que você utilizar, do gabinete ou sistema de dissipação de calor, mas operando assim, você não vai perder desempenho por conta do aumento de temperatura na sua CPU. Mas no caso das GPUs, o ideal é conseguir operar com seu PC abaixo dos 80 graus, para garantir o melhor desempenho da sua placa de vídeo. E como medir a temperatura do seu chip? Se você joga bastante, o mais comum é o MSI Afterburner. Ele permite configurar e deixar visível na tela as temperaturas de CPU e GPU e dos clocks. Então, a queda de frequências fica clara no programa. No uso mais geral, o HW Info consegue acompanhar o uso do hardware, registrando as temperaturas e frequências mínimas e máximas, e dá um bom panorama se houve alguma consequência de superaquecimento. Mas para ter informação, você vai ter que estressar o seu computador, rodando algum benchmark capaz de aquecer os componentes. Usuários mais avançados têm outras formas para ajudar a diminuir o superaquecimento, como diminuindo a tensão da CPU e GPU. Só que esse é um processo mais complexo, que demanda mais conhecimento técnico e bastante teste para chegar ao ponto ideal. Mas não é algo que eu recomendo fazer, a não ser que você conheça bastante. Mas me conta, entendeu o que é Thermal Throttling? Me conta se esse vídeo te ajudou a saber mais desse assunto. Eu sou Dante Batista e esse é o Game On Ultra. Eu te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço!